Bem-vindo! Esse é o Resenha Libertária, seu canal de assuntos, temas e opiniões libertárias. Se gosta de temas libertários e anarcocapitalista, ajude-nos compartilhando, curtindo e até considerando se inscrever no canal. Hoje, iremos falar sobre tribunais arbitrais na perspectiva libertária. Você já parou para pensar em como seria um sistema de justiça completamente privado, sem a presença do Estado? Como funcionaria? Que leis seriam aplicadas? Como os crimes seriam definidos e punidos? Nesta apresentação, vamos explorar uma análise profunda e rigorosamente fundamentada sobre como um tribunal arbitral libertário funcionaria na prática. Nossas reflexões baseiam-se nas obras de pensadores libertários como David Friedman, Murray Rothbard e Stephen Kinsella, que dedicaram suas vidas a estudar alternativas à justiça estatal. Para compreender como funcionariam os tribunais arbitrais libertários, precisamos começar pelos fundamentos filosóficos. O primeiro conceito essencial é o direito natural. O direito natural é radicalmente diferente do direito positivista que conhecemos. Enquanto o direito positivista é criado arbitrariamente por legisladores e pode mudar de um dia para o outro, o direito natural consiste em princípios éticos objetivos que existem independentemente de qualquer governo ou instituição estatal. Esses princípios são universais. Eles não variam de país para país ou de época para época. Eles são derivados através da reflexão racional sobre a natureza humana e a realidade. E, fundamentalmente, eles são anteriores e superiores a qualquer lei positivista. O direito natural serve como fundamento ético para todos os direitos humanos. Não é o Estado que nos concede direitos. Nós possuímos direitos por nossa natureza humana, e o direito natural simplesmente reconhece e protege esses direitos inerentes. Construído sobre o conceito de direito natural, chegamos ao princípio da não-agressão, que é o axioma ético central de toda a filosofia libertária. O princípio da não-agressão estabelece uma verdade moral simples, mas profunda. É moralmente errado iniciar o uso da força contra outra pessoa ou sua propriedade. Deixe-me ser claro sobre o que isso significa. A agressão refere-se especificamente à iniciação do uso da força. A defesa contra a agressão é sempre legítima. Se alguém tenta agredi-lo, você tem todo o direito de se defender. Mas você nunca tem o direito de iniciar a agressão contra outro. Isso implica que ninguém tem o direito de forçar outro a fazer algo contra sua vontade, a menos que essa pessoa tenha iniciado a agressão. Não existe autoridade moral que justifique a coerção arbitrária. Uma consequência crucial do princípio da não-agressão é que não existem crimes sem vítimas. Toda violação de direitos envolve um agressor específico e uma vítima específica. Não há crime contra a sociedade abstrata ou contra o Estado. Há apenas indivíduos que agridem outros indivíduos. Agora que entendemos os fundamentos filosóficos, vamos explorar como um tribunal arbitral privado funcionaria na prática. A característica mais importante é que toda a mediação é baseada em consentimento e contrato voluntário. Ninguém é forçado a participar de um tribunal arbitral. Quando ocorre um litígio entre duas partes, ambas devem entrar em acordo sobre qual juiz ou agência arbitral deverá julgar o caso. Isso cria um mercado competitivo para serviços de justiça. As agências de justiça competem entre si por reputação, imparcialidade e eficiência. Uma agência que for conhecida por favorecer um lado ou por ser corrupta rapidamente perderá seus clientes. Uma agência que for conhecida por imparcialidade e justiça atrairá mais clientes. O devido processo legal é rigorosamente mantido porque ninguém pode ser punido antes de um julgamento justo e imparcial. A defesa é um direito inalienável. Ambas as partes têm o direito de apresentar suas evidências, questionar testemunhas e se defender contra as acusações. As agências de justiça assumem risco reputacional e financeiro. Se cometerem erros ou forem injustas, perdem clientes e receita. Isso cria incentivos poderosos para agir com integridade. No sistema libertário, a definição de crime é radicalmente diferente da que estamos acostumados. Todos os crimes são tratados como violações civis contra indivíduos específicos, não como crimes contra a sociedade abstrata. Não existe distinção entre direito penal e direito civil. Tudo é uma questão de um indivíduo agredir outro. Não existem crimes sem vítimas. Essa é uma diferença fundamental. No sistema estatal, você pode ser preso por usar uma droga, por falar algo considerado ofensivo, ou por violar uma regulação arbitrária, mesmo que ninguém tenha sido prejudicado. No sistema libertário isso é impossível.
Toda violação de direitos envolve um agressor específico e uma vítima específica. Existem 4 categorias principais de crimes ou tortes. Primeiro, agressão física, a violação direta da autopropriedade através do uso da força contra o corpo de outra pessoa. Segundo, roubo e furto, a apropriação indesejada da propriedade alheia violando o direito de propriedade. Terceiro, fraude, a obtenção de propriedade através de consentimento viciado, onde a vítima foi enganada sobre fatos materiais. Quarto, quebra de contrato, a falha em cumprir obrigações voluntariamente assumidas através de um acordo contratual. Uma das diferenças mais importantes entre o sistema libertário e o sistema estatal é como as punições funcionam. No sistema estatal, a punição é frequentemente retributiva. O objetivo é fazer o criminoso sofrer em proporção ao crime cometido. Isso resulta em encarceramento em massa, destruição de famílias e custos sociais enormes. No sistema libertário, a punição é fundamentalmente focada em restituição. O objetivo primário é restaurar a vítima ao estado em que se encontrava antes da agressão. Existem 4 componentes da punição libertária. Primeiro, restituição, devolver o que foi roubado. Se você roubou $1.000, você deve devolver $1.000. Segundo, compensação, indenização por danos físicos e psicológicos. Se você agrediu alguém e causou ferimentos, você deve pagar pelos custos médicos e pela dor e sofrimento. Terceiro, custos processuais. O agressor é obrigado a cobrir integralmente todos os custos do processo judicial. Não é a vítima ou os contribuintes que pagam, mas o agressor. Quarto, reparação. O foco é em restauração, não em encarceramento. O objetivo é que o agressor faça as pazes com a vítima e retorne à sociedade como um membro produtivo. Uma pergunta comum que as pessoas fazem é: como garantir que um criminoso cumpra a sentença em um sistema privado sem polícia estatal? A resposta é que mecanismos de mercado, reputação e ostracismo são forças coercitivas extremamente eficazes. Na verdade, eles são muito mais eficazes do que encarceramento em massa. O ostracismo ou afastamento social e econômico é a arma mais potente em uma sociedade de propriedade privada. Vamos explorar os 4 mecanismos principais. Primeiro, afastamento econômico. Se um indivíduo é condenado e se recusa a pagar, ele é adicionado a registros públicos de inadimplência. Como toda propriedade é privada, ele se torna impossível para essa pessoa comprar, vender ou obter crédito. Nenhum comerciante quer fazer negócios com alguém que não paga suas dívidas. Segundo, afastamento social. O indivíduo é excluído de comunidades, redes sociais e relacionamentos. Ninguém quer associar-se com alguém que é conhecido como alguém que agride outros ou que não honra seus compromissos. Terceiro, afastamento contratual. Como toda propriedade é privada, os proprietários podem recusar acesso a indivíduos não conformes. Você não pode entrar em um restaurante, uma loja ou uma casa se o proprietário decidir não permitir. Quarto, afastamento reputacional. Registros públicos de violadores e inadimplentes circulam pela comunidade. Sua reputação é destruída. Você se torna um pária social. O custo de viver fora da sociedade é tão alto que a maioria das pessoas preferirá cumprir a sentença e fazer as pazes com a vítima. Agora você pode estar pensando: isso é tudo muito teórico. Existe alguma evidência histórica de que um sistema de justiça privado realmente funciona? A resposta é sim. E o exemplo mais bem documentado é a Islândia medieval, que operou um sistema de justiça privado durante mais de 300 anos, de 930 a 1264 d.C. Durante esse período, a Islândia não tinha um poder executivo centralizado, não tinha polícia estatal e não tinha um direito criminal público. Todo o sistema era baseado em chefias privadas, conhecidas como godar, mediadores, que ofereciam proteção legal e judiciária aos seus clientes. Essas chefias competiam entre si por reputação e eficiência. Se uma chefia fosse conhecida por ser injusta ou corrupta, seus clientes a abandonariam e procurariam outra. Isso criava incentivos poderosos para agir com integridade. As punições eram monetárias, não pelo encarceramento. Existia um sistema de comércio, uma compensação em dinheiro pela morte ou ferimento de uma pessoa. Isso era muito mais eficiente do que encarceramento. A arbitragem era voluntária para a resolução de conflitos. Quando duas partes discordavam, elas escolhiam um árbitro mutuamente aceitável para resolver a disputa. O afastamento era baseado em ostracismo e banimento.
Se alguém se recusasse a cumprir uma sentença, era banido da sociedade, exilado da Islândia. O custo de ser banido era tão alto que a maioria das pessoas cumpria as sentenças. O sistema entrou em declínio no século XIII, principalmente devido a pressões externas quando a Noruega buscava expandir seu controle sobre a Islândia. Mas a existência deste sistema durante 300 anos prova que justiça privada pode ser estável, duradoura e eficaz. Chegamos ao final de nossa apresentação. Vamos resumir os pontos principais. Os tribunais arbitrais libertários representam uma mudança paradigmática na concepção de justiça. Em vez de um monopólio coercitivo do Estado, temos agências de defesa e árbitros concorrentes operando em um livre mercado. Primeiro, justiça sem Estado é possível através de mercado e competição. As agências de justiça competem por reputação, imparcialidade e eficiência, criando incentivos para agir com integridade. Segundo, competição garante qualidade e responsabilidade. Uma agência que for injusta ou corrupta rapidamente perderá seus clientes e receita. Isso cria pressão constante para melhorar. Terceiro, o sistema é focado em restituição à vítima, não em punição retributiva. O objetivo é restaurar a vítima ao estado anterior, não fazer o criminoso sofrer. Quarto, existe evidência histórica de funcionamento prático. A Islândia medieval operou um sistema de justiça privado durante 300 anos com sucesso notável. Existiam outros locais que praticavam essa forma de justiça. Os mecanismos de afastamento, ostracismo, boicote, exclusão contratual e dano reputacional são forças coercitivas extremamente eficazes em uma sociedade de propriedade privada. A conclusão é clara. Tribunais arbitrais libertários não são apenas uma teoria acadêmica. Eles são uma alternativa viável e prática ao sistema estatal de justiça. Obrigado por assistir ao Resenha Libertária, seu canal de temas libertários. Esperamos que tenha expandido sua compreensão sobre como a justiça poderia funcionar em uma sociedade verdadeiramente livre. Se gostou do tema, considere curtir, compartilhar e até se inscrever no canal. Obrigado.